E no telão, a mensagem desta noite, então. Proclamando uma vida financeira estável e bem-sucedida. Uma vida financeira estável e bem-sucedida. Deus tem para nós esta vida financeiramente estável e bem-sucedida. A palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é o pastor Emílio que está dizendo isso, é o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deseje no Senhor esta vida estável e bem-sucedida, e o Senhor lhe dará. Porque tudo que projetares no Senhor sairá bem. Tudo que você projetar no Senhor sairá bem. Você verá a luz nos seus projetos. Você verá a luz nos teus sonhos. E esta vida financeira estável e bem-sucedida não será somente um sonho. Será realidade. Será realidade na tua vida. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus eterno, nosso Deus e nosso Pai. O Deus que diz que tem a nosso respeito pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. E aqui nesta noite, ó Deus, nos reunimos em Teu nome, para desejar esta vida financeira estável e bem-sucedida. Porque sabemos que isso o Senhor tem para nós. O Senhor tem para o Teu povo estabilidade e sucesso. O Senhor tem a bênção liberada para o Teu povo, Senhor. E aqui nos reunimos assim, como Teu povo, como Teus filhos, Tua igreja, para ouvir a Tua voz, para buscar de Ti, Senhor, estes pensamentos de paz que o Senhor tem a nosso respeito. Portanto, nós desejamos aquilo que o Senhor diz para nós. Nós desejamos obedecer aquilo que o Senhor nos instrui na Tua palavra, para que suceda em nós, para que apareça em nós as Tuas promessas, Jesus. Pois sabemos que é por graça. É por graça. E aqui, ó Deus, nos aquietamos neste momento. Nos aquietamos, Senhor, totalmente em Ti, para ouvir a Tua voz, para receber o poder da Tua palavra a partir de agora, e recebermos mudança de vida, recebermos transformação na nossa vida, porque a Tua palavra é o Teu poder, Senhor, para mudar a história. A Tua palavra tem o poder, Senhor, de trazer o milagre à nossa vida. E nesta noite nós veremos, Senhor, por esta palavra que vem do trono de Sua graça, veremos milagres acontecendo. Viremos sinais, maravilhas e prodígios, confirmando, Senhor, que és Tu, ó Deus, que fala por este altar. Que és Tu, ó Deus,
que dirige a nossa vida. Pois sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. O Senhor nos transportou do império das trevas e nos inseriu no reino do Filho do seu amor, neste reino inabalável, onde andamos por cabeça e não cauda, onde estamos por cima e não por baixo, onde temos sim para emprestar e não tomar emprestado, porque o nosso Deus é dono de todas as coisas. O nosso Deus é soberano, Senhor de senhores e Rei de reis. E é a Ele que nós nos prostramos nesta noite, para aprender, para sermos ensinados a viver esta vida abundante, a receber esta vida estável e bem-sucedida em todas as áreas. Espírito Santo, eis-me aqui para te servir, ser um instrumento de valor nas tuas mãos, para falar à tua igreja, para falar ao teu povo, as tuas ovelhas amadas e preciosas. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, e que nada se perca, que nada venha a ser frustrado na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a igreja diga amém. Graças a Deus, graças e graças a Deus. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha querida, bendita esposa, pastora Dani, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo eleito, reino de sacerdotes, nação santa, famílias benditas do Senhor, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, abençoados, mais que vencedores em todas as coisas, aqueles que reinam em vida por meio de Jesus Cristo. Nós começamos um período de 7 anos de vacas gordas. Serão 7 anos de abundância. 7 anos onde nós veremos grandes coisas acontecendo na nossa vida financeira. Deus diz que Ele nos dá o fim que nós desejamos. Amém? E Ele diz que os seus pensamentos, a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus deseja o bem-estar para a vida dos seus filhos. Deus tem um plano perfeito de vitória para cada um de nós. Um futuro repleto de esperança. Assim como uma criança, igreja, dá crédito ao seu pai. Creio aqui que muitos já têm os seus filhos, entendem que os vossos filhos dão crédito a você. Confiam em você. Assim também nós devemos ser com Deus, com pureza e inocência. Nós devemos confiar no Pai. Acreditarmos no que o Pai pode fazer em nosso favor. Nós devemos dar credibilidade ao Pai. Porque toda criança, amado, ela tem essa pureza e essa inocência.
de acreditar totalmente no seu pai. O pai, para uma criança, é o super-herói dela. Então, nós devemos ser como crianças para com Deus. Nós não podemos viver com pensamentos maliciosos a respeito da palavra de Deus. Nós não podemos viver com impureza na nossa mente a respeito das coisas de Deus. Em Lucas 18, versículo 17, diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, olha como Deus diz a forma com que um filho, quando é chamado pelo Senhor, deve receber o reino, como uma criança, com pureza e inocência, sem malícias, sem pensamento com lógica humana, porque se eu me deixo enredar por malícias e por lógica humana, eu não vou entrar de forma alguma no reino de Deus. O Senhor disse isso, quem está entendendo? Então eu não estou aqui, amados, negociando a palavra de Deus com você. Eu não estou aqui fazendo comércio com a palavra de Deus. Pelo contrário, estou para lhe ensinar os princípios bíblicos que tratam sobre o amor incondicional a Jesus, que é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Em Lucas 21, 1 a 4, o Senhor, a palavra diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, a sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Igreja, a atitude de amor desta viúva agradou ao Senhor. Então, pela pureza que Deus viu no coração dela, ela chamou a atenção de Deus. E certamente esta viúva não teve necessidade de nada na sua vida. Certamente todas as suas necessidades foram supridas em glória pelo poder de Deus. Esta viúva, ela colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela mostrou que a dependência dela era de Deus e não daquelas 2 moedas. É o que eu disse do menino, com os 5 pães e os 2 peixes. Ele não fixou ali o saciar da fome dele naqueles pães, naqueles peixes. Ele confiou no Senhor. Ele foi generoso em dar, confiando. Esta viúva foi da mesma forma. Foi generosa para com Deus, confiando no poder de Deus. Então, amados, muitos falam ser crentes, mas poucos vivem como crentes. Porque falar que é crente é fácil. Falar que é cristão, que não tem imagem dentro de casa, e muda. A questão é viver de fato como cristão.
mostrar para Deus aquilo que está dentro do seu coração de fato, como esta viúva fez. Ela poderia estar passando por um momento difícil da vida, mas ela não negou a Cristo. Ela não negou o amor a Deus. Situações difíceis chegam para todos nós. E o que nós fazemos quando elas chegam? Como nós nos portamos diante de situações adversas quando elas chegam para a nossa vida? Com cara feia? Sendo grosso com as pessoas? Não respondendo, talvez, alguma pessoa que está conversando com você? Porque eu estou com muito problema. E daí? Que Deus que você serve? Que Deus que você crê? Hoje, as pessoas estouram muito fácil. Por pouquíssimas coisas as pessoas estão explodindo. Perdem o domínio próprio fácil. E isso não é uma atitude que agrada a Deus. Então, amados, independente da situação, eu digo isso porque essa viúva ela já tinha uma situação de pobreza. Amém? Ela já era pobre. Então ela já tinha uma vida difícil. A vida dela não era fácil. Era uma vida difícil e ela vai lá e faz o quê? E dá tudo para Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou dela. Então quem somos nós para querer fazer o contrário disso? Quem somos nós para querer viver isso de forma contrária e dizer que Deus tem que me entender? Quem sou eu para isso? Não, porque Deus tem que entender minha situação. Deus não tem que entender nada da tua situação. Você tem que entender que você foi chamado para servir a Jesus como Ele quer ser servido. Então, há uma necessidade de se alinhar com a vontade de Deus. Porque Deus, Ele não é o nosso servo. Ele é o nosso Senhor. Deus, Ele é o Rei de reis, Senhor de senhores, soberano sobre nossa vida. Então eu preciso compreender como eu tenho que servir a Deus para chegar a uma vida estável e bem-sucedida. Porque crentes tropeçam e tropeçam muito, e feio, na caminhada com Cristo e perecem por isso. E Deus não quer isso. Deus não quer ver os seus filhos tropeçando e colhendo aquilo que estão plantando. Então o Senhor vem nos alertar, nos ensinar que o que Ele tem para a nossa vida em 2019 é algo muito grande. E eu tenho que estar ligado, igreja. Nosso apóstolo, ele fala algo que eu gosto muito. Ele diz que há crentes com prego no sapato. Mas o que é o prego no sapato? É o prego pregado o sapato no chão. Esse crente, ele não sai do lugar, ele anda em círculo. Pode até tontura. Amado, Deus não quer isso. Crentes com prego no sapato, crentes andando em círculo. É para prosperar, é para avançar, é para crescer, é para adquirir, para poder repartir com mais abundância, com muito mais generosidade. Então nós não podemos assumir na nossa vida espírito de egoísmo. Essa viúva colocou Deus em primeiro lugar. Nós aqui, nós não fazemos as coisas para Deus por obrigação. Eu já disse isso aqui, repito e vou continuar sempre dizendo, amados. As pessoas que estão aqui fazendo por obrigação, já digo, não vão permanecer nesse lugar. Não vão. Se alguém entre nós pensa estar aqui fazendo por obrigação,
Deus não vai permitir continuar conosco. Por quê? Porque este lugar é um lugar santo. É um lugar que todos nós fazemos por amor ao Senhor. Todos nós entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui trocando nada com Deus. Nós somos um povo que nasceu para adorar e servir a Jesus Cristo. Então, nós fazemos com amor, porque nós dependemos de Deus para todas as coisas. Está aí fora as pessoas fazendo por obrigação e por medo. E por troca, porque querem alcançar alguma coisa, querem ter uma mudança de vida, ou porque eu preciso e vão para a igreja. Eu disse isso a um abençoado que esteve aqui nos visitando. Eu fui bem claro com ele. Eu falei, olha, eu entendo os seus problemas, entendo que Deus tem a solução para os seus problemas, mas a igreja é um lugar que você tem que ir para aprender a servir a Deus. Não é o lugar que você tem que ir para os seus problemas serem resolvidos. Não é, não. Os seus problemas vão ser resolvidos você aprendendo a servir a Deus como tem que servir. Porque a igreja não é um lugar de troca com Deus. Olha, Deus, eu venho aqui te servir, o Senhor resolve meus problemas. Não. Nós somos filhos de Deus que nos reunimos porque somos filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo. Nós não nos reunimos por obrigação ou por medo de ir para o inferno ou colher qualquer coisa na nossa vida. Pelo contrário. Então é algo sobrenatural o que acontece na vida daquele que prioriza com amor o reino de Deus. Amados, é impressionante. Eu estou pregando a graça de Deus há 6 anos, estamos indo para o 7º ano, o ano da perfeição. Glórias a Deus, somos a 7ª igreja ligados a Cristo Vive São Paulo, louvado seja Deus por isso. Então o Senhor até nisso, né, nos deu o número da perfeição, isso não vai nunca ser mudado. Amém? Por todas as gerações que virão, nós vamos ser a 7ª igreja ligada à Igreja Cristo Vive São Paulo. E estamos indo agora para o 7º ano. 3 anos de núcleo e indo para o 4º ano de igreja. Então nós vamos celebrar 2 vezes o número 7. Amém? Porque nós vamos celebrar agora contando o tempo de núcleo, dará 7 anos de graça, e depois 7 anos de igreja. Olha que tremendo isso. Então, o que eu tenho visto neste tempo? Não vou contar o tempo de lei, não. Tempo de graça. Eu tenho visto isso. O agir sobrenatural de Deus na vida daquele que se entrega para Deus. Na vida daquele que, sabe, sem reservas, se entrega para o Senhor. As coisas acontecem, surgem. As coincidências, sabe? Olha que coincidência. Nada de coincidência, é milagre. É a mão de Deus agindo a favor dessa vida. Em Atos 10, 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, igreja. Dentro da obra de Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Em Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não, porque aquele ali é o mais bonitinho, porque aquele ali... Não tem isso. Efésios 6,9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Colossenses 3,25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Então olha o que é aqui. Ó. A revelação,
da questão. Por quê? Dentro da obra de Deus, uns crescem, outros não. Dentro da obra de Deus, uns recebem, outros não. Dentro da obra de Deus, uns vivem a plenitude da graça e outros não. Então, o que é isso se Deus não faz acepção de pessoas? O que é o ponto, pastor? O ponto é isso. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então não há acepção de pessoas também para colher aquilo que plantou. Então se eu estou diante de Deus procedendo com injustiça, eu vou receber em troco a injustiça. Então a pessoa está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, está lá, mas diante de Deus, ela não está tendo aquele coração da viúva. Diante de Deus, ela não está tendo aquela pureza e aquela inocência que a viúva mostrou para o Senhor. O que acontece? Diante de Deus, ele está sendo injusto. Porque, amados, a justiça de Deus não é a justiça do homem, entenda isso. A justiça do homem não é a justiça de Deus. Nós podemos até olhar e julgar pela reta medida, mas nós nunca vamos julgar com exatidão. Porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. Então nós precisamos entender que se eu procedo com justiça diante de Deus, eu recebo em troco da minha vida a justiça. Quem está entendendo isso? Está claro até aqui? Amém? Porque Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Então ele procura os fiéis. Deus tem prazer nos fiéis. Em Provérbios 8, 17 a 21 está escrito assim: eu amo os que me amam. Ele não faz acepção de pessoas, não. Se ama ele, ele ama. Olha que tremendo. Os que me procuram, me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça. Olha o que agrada a Deus, é a justiça. É andar reto diante do Senhor. Ter este coração puro. No meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Recebe? Recebe para a tua vida. O Senhor diz: eu ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Está escrito, eu creio, amados. Recebo para a minha vida, para a tua vida, para a vida desta igreja, porque é isso que o Senhor tem. Vida financeira estável e bem-sucedida. Ele não faz acepção de pessoas. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto das suas ações. Amados, cada um recebe do Senhor segundo as suas ações. Diga, eu vou receber o melhor de Deus. Você está aqui para aprender a ter boas ações para com Deus. Ninguém nasceu sabendo, tá? Ninguém nasceu sabendo a ser justo. Ninguém nasceu sabendo a ser generoso. Isso tem que se aprender. Precisa ser aprendido. Então, você está aqui para aprender e receber boas coisas de Deus, porque você vai dar frutos para Deus. Porque em Apocalipse 22:2 está escrito: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
de mês em mês você vai crescer com Deus, você vai dar frutos para Deus, você vai ver a manifestação sobrenatural de Deus a teu favor, porque o Senhor está anunciando a nós, igreja, uma vida abençoada. O Senhor está anunciando para mim e para você uma vida abençoada. E nós não podemos ser tolos de não querer. O Senhor vem e diz, olha, eu anuncio aquilo que vai suceder. Eu vos faço saber aquilo que eu quero fazer. Então nós não podemos negligenciar a voz do Senhor. Nós não podemos jamais, sabe, amados, receber esta palavra com malícia. Ou com impureza no pensamento. Nós temos que ser como crianças e dizer, amém, Senhor. É isso que vai ser. É isso que eu vou fazer. Aquilo que o teu Espírito está falando comigo nesta noite. Assim eu vou proceder. Amém, igreja? Todos nós vamos ter e viver isso. Esta vida abençoada. Porque nós vamos obedecer a voz de Deus em tudo. Esta igreja vai ver o agir de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Eu creio nisso. Jesus não nos chamou para perder. Jesus não nos chamou para sermos derrotados. Jesus não nos chamou para ser, desculpa, mas uma igrejinha. Desculpa, a igrejinha já está cheio na face da terra. Que não edificam, que não pregam a verdade da cruz, que não pregam a salvação verdadeira que há em Cristo, que não têm a revelação da graça de Deus, e estão aí, inchadas. Aqui não há fermento. Aqui não há fermento. Não há fermento da lei. Aqui é a revelação da graça. E essa graça é para a tua vida. Você tem que assumir ela hoje. Você tem que dizer, isso hoje é para mim. Esta vida financeira, estável e bem-sucedida é para mim. Porque Deus é o Deus que é dono do ouro e da prata. E Ele diz, amado, Ele diz na sua palavra, não sou eu, que Ele anda pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens o que o amam. E Ele os enche os tesouros. O que é isso? É pobreza? Eu te pergunto. É miséria? É escassez? É abundância. Em Mateus 5, versículo 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Igreja, eu tenho fome e sede de Deus todo dia. Todo dia. O Senhor tem me dado uma vida abençoada. O Senhor tem me dado uma vida boa, uma vida prazerosa. O Senhor mudou a minha história. Mudou a história da minha família. O Senhor me deu amigos. O Senhor colocou no meu caminho pessoas abençoadas, pessoas preciosas. E eu quero, todos os dias, mais e mais das coisas de Deus. Eu tenho prazer na palavra do Senhor. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. E eu sei que Satanás, ele luta para que o povo de Deus não tenha essa sede. Eu sei que Satanás luta para que o povo de Deus não tenha essa fome, não tenha esse prazer como eu tenho. Satanás não quer que o povo de Deus viva os princípios bíblicos que regem a nossa vida financeira. Satanás não quer que um filho de Deus assuma isso com toda a sua força e viva isso diariamente. Não quer. Por quê? Porque é através da pobreza, da escassez, da miséria, da dificuldade que Satanás pisa no povo de Deus.
Em Filipenses 4,15 diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo, ele foi para muitas igrejas, ele constituiu várias igrejas, mas no início, só uma teve o coração inocente e puro diante de Deus, que foi a igreja de Filipos, no tocante a dar e receber. Não havia malícias nos corações dessas ovelhas. Havia o amor a Deus, havia o amor ao Evangelho, havia a cooperação à obra de Cristo. Então, como eu disse, repito, todo ser humano nasce com a natureza egoísta. Toda criança, se você não corrige, se você não ensina o que é certo, ela tende a ir para o caminho da rebeldia, para o caminho da má educação, que é a porta do mundo, é a porta larga. Então, todo ser humano já nasce com o mal. E você precisa fazer o quê? Educar. Ensinar. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra é proveitosa para educar, para ensinar, para corrigir, para exortar. Para que o Filho de Deus entre no caminho da luz. Entre no caminho do Senhor. Então nós precisamos entender. E todos nós precisamos aprender a dar. Diga, eu preciso aprender a dar. É necessário aprendermos a ser generosos. Porque às vezes, amados, nós até temos uma certa generosidade. Mas se Deus está falando, Ele quer nos elevar. Ele quer elevar este nível de generosidade em nós. Em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é um Deus que dá. É um Deus que doa. Ele é um Deus que recebe também, claro. Ele recebe daquele que dá a Ele, para Ele com amor. Mas Deus, Ele tem mais prazer em nos dar do que receber. Amém? Então, por isso nós temos que ter este espírito de dar. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descedentado. A alma generosa, ela é generosa com Deus e com o próximo. Ela não é egoísta. Em Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar e receber. Olha, amados, é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Está escrito. O Senhor disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Aleluia. É necessário a generosidade e a boa administração das finanças. Nós ouvimos aqui na quinta-feira da parte do Senhor. E nós precisamos administrar bem aquilo que Deus faz chegar à nossa vida. Amém? Em Provérbios 24, 3 e 4, está escrito: com a sabedoria edifica-se a casa. Então, com a boa administração, edifica-se a casa. E com a inteligência, ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Amados, eu tenho que ser inteligente com o meu dinheiro. Porque não é meu, é de Deus, mas Deus confia na minha mão. Eu tenho que ter sabedoria.
Tem crente, amado, que não tem sabedoria nenhuma com dinheiro. Tem crente que vive, desculpa a expressão, enrolado com a vida financeira. Por quê? Não tem nenhuma sabedoria. Gasta e só gasta. Vê um negócio, compra, vê outro, compra, vê outro, compra, vê outro, compra. E viu e comprou tudo e aí depois está devendo. E dá mau testemunho de crente. Mas é dizimista, e daí? Não tem sabedoria. Vai envergonhar a obra. Vai envergonhar o evangelho. Ah lá, o crente, lá está devendo. Por quê? A Bíblia diz que é com sabedoria que se edifica a casa. É com inteligência que ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras da sorte de vez. Então tem que ser prudente com o que Deus coloca na minha mão. Eu tenho que administrar o dinheiro com temor. Não com avareza. É diferente. Tá? Ser avarento é algo que não tem nem parte com Deus. É outra coisa também que tem muito crente que é avarento. Tem muito crente que é assim, ó. Mão fechada para Deus, mão fechada para o próximo. Né? Avarento e egoísta, ele quer só para ele. Então não tem nada a ver com isso. É a administração daquilo que é de Deus, sabedoria, inteligência, para isso ser multiplicado na nossa vida. Amém? Você lembra? Parábola dos talentos? Deus entregou, o Senhor entregou, né, o dono dos talentos, disse, olha, entrego para você, entrego para você, entrego para você. Um foi lá e enterrou. Os outros multiplicaram. Então, aquilo que Deus coloca na nossa mão é para ter multiplicação. E é para ser bom testemunho diante dos homens. Porque, amado, desculpa, mas crente com mau testemunho está cheio aí fora. Que não paga conta, que fica devendo para os outros. Nós não somos assim. Nós não somos isso. Nós temos uma vida financeira espiritual, ou seja, com temor a Deus. Amém? Então nós temos que entender esta administração que Deus quer para cada um de nós. Amém? Salmo 112, 1 a 4 e 9 diz, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, receba. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então, ele é generoso, ele é justo, ele sabe administrar bem aquilo que Deus confia à sua vida. Versículo 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. É a palavra quem diz, igreja. É a palavra de Deus quem diz isso. Então o justo, ele é generoso, ele sabe administrar bem aquilo que é de Deus. O justo, ele honra o Senhor em toda a palavra de Deus. Entende que Deus ensina a dar. A nossa vida é aprender a dar. Então nós vamos experimentar as maravilhas da generosidade. Você crê nisso? Porque o abençoado, nós aprendemos aqui quinta-feira, e quem é o abençoado? O abençoado é todo aquele que tem o poder sobrenatural de Deus agindo a seu favor. Esse é um abençoado. Em Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele tem abençoado ou não tem abençoado? Tem abençoado. Quem?
Quem vai de encontro com essas bênçãos. Quem entende isso e se coloca em buscar estas bênçãos, trazendo a manifestação delas por fé na sua vida. Já está tudo pronto. Já está liberado a bênção. Agora o que eu tenho que fazer? Por fé, trazer a manifestação dessas promessas. Então, uma pessoa que diz que nada dá certo na sua vida é porque o agir do maligno ainda está prevalecendo sobre essa pessoa. Pastor, mas tudo não é Deus? Sim, é Deus quem permite o agir do poder das trevas para impedir o fluir desta vida. Porque nós entendemos que o abençoado é aquele que tem o poder de Deus agindo a seu favor em tudo. E aquele que não tem a manifestação destas bênçãos é porque o poder das trevas ainda prevalece contra esta pessoa. E quando isso acontece na vida de um filho de Deus, tem coisa para ser acertada. Tem coisas para serem alinhadas com Deus. Amados, Deus trata com cada filho seu. Não pense que Deus deixa, sabe, de qualquer jeito. Deus não deixa de qualquer jeito. Nosso Deus, ele é perfeito. Nosso Deus, ele é perfeccionista. Ele não aceita de qualquer jeito. Nós temos aprendido aqui que o servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Às vezes nós temos aqui, o corpo ministerial, ajustes para serem feitos aqui e a gente faz. Amados, não é assim. Não é assim que temos que proceder, não é dessa forma. Porque nós não estamos fazendo para os homens, estamos fazendo para Deus. Então, a manifestação de fazer para Deus vai refletir na vida da igreja. O quê? A excelência, a perfeição, o amor, o carinho, não é? Aquilo que Deus já manifestou em nós. Então, você precisa entender o quê? Aquilo que precisa ser acertado na sua vida, Deus vai acertar. E você precisa se alinhar como uma criança. Como uma criança pura, inocente, você deve se abrir para a palavra e dizer: Senhor, eu vou acertar isso. Amém? Porque, amados, é muito triste ver crentes, os filhos de Deus, com uma vida financeira destruída. A pessoa, ela não se firma em nada, a pessoa não tem um emprego, ela não tem uma carteira assinada, ou tem 30 assinaturas lá na carteira, porque ela não parou em nenhum emprego, ela não tem um foco, ela não vê o resultado do trabalho das suas mãos. Então, falta o agir sobrenatural de Deus nessa vida. Porque a palavra de Deus promete o contrário disso. Nós vamos ler daqui a pouco o que Deus promete. Então, essa pessoa, esse tipo de pessoa, eu faço uma pergunta para você: ela é uma pessoa generosa? Geralmente não. Geralmente não é uma pessoa generosa. Geralmente ela está buscando a Deus para receber alguma coisa. Essa pessoa precisa aprender que Jesus disse que é melhor dar do que receber. A vida de um abençoado é repleta, amados, de manifestações sobrenaturais de Deus. Ela é cheia de milagres. Eu vou ler com você agora aquilo que a Bíblia diz a respeito daquilo que a gente está dizendo aqui. Deuteronômio 14, 29. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, amado, tem uma promessa aqui de Deus abençoar todas as obras das tuas mãos. É a promessa de Deus.
Vai abrir um negócio? Tem que dar certo. Vai entrar no emprego novo? Tem que dar certo. Vai realizar o que for? Tem que dar certo. Vai mandar um currículo para outra empresa? Vai entrar. Vai prestar lá um concurso lá competindo com 1 milhão. Essa vaga tem que ser sua. Deuteronômio 15:10. Livremente lhe darás. Livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração, quando lhe o deres. Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus, em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Está entendendo? Está entendendo? Por que você tem que ter uma vida bem-sucedida? Está entendendo por que você tem que ter uma vida financeira estável? Porque é Deus quem diz. Tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Então, pureza. Pureza de coração. Inocência no coração. Longe de qualquer malícia ou maldade. Amém? Deuteronômio 23:20 diz: ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Então, nós temos a bênção de Deus em tudo que nós colocarmos a nossa mão. Em Deuteronômio 28:8-14 diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Amadas, as pessoas têm que olhar para você e respeitar a tua vida. Ver na tua vida que você é diferente. Que você não é um crente como outro crente. Que você, como nós cantamos aqui, você não é mais um na multidão. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver o poder de Deus na sua vida. E eles têm que respeitar. Têm que te respeitar como homem, como mulher de Deus. Que manifesta o poder e a glória de Deus através da sua vida. Então, é promessa. Eu recebo isso para a nossa vida, para a vida dessa igreja. Famílias benditas do Senhor, que serão respeitadas. Amados, eu conversava com a minha pastora hoje, com a minha esposa, pouco antes de sairmos de casa. Com a palavra de Deus, nós colocamos respeito em qualquer situação. Com a palavra de Deus, nós colocamos os limites em qualquer assunto, em qualquer situação. Então é a pessoa que permite ser passado dos limites. É a pessoa que permite aquilo ser estendido. E isso nós temos que ter na nossa mente. Sou eu que imponho os limites. Sou eu que determino até onde vai chegar. Porque as pessoas têm que ver. Eu não sou qualquer um. E você não é qualquer um. Amém, igreja? Todos os povos da terra têm que ver que você é chamado pelo nome do Senhor. Versículo 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te.
O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Nós vamos manter a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à palavra da graça de Deus, a revelação que nos foi dada pelo Espírito Santo. Vamos nos ter o cuidado de cumprir, de guardar e cumprir aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? E não vamos titubear nem para a direita nem para a esquerda. Pelo contrário, nós vamos transbordar para a direita e transbordar para a esquerda. Amém? Provérbios 22, versículo 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso vê o agir de Deus na sua vida, irmão. A generosidade atrai o favor de Deus. A generosidade atrai o favor de Deus. E a generosidade, para a gente começar a praticar ela, a gente deve começar em casa. Que jeito, pastor? Simples. Marido, seja generoso com a sua esposa. Pastor, já sou. Seja mais. Seja mais generoso com a sua esposa. E a palavra corta para os dois lados, viu? E a minha esposa sabe o quanto, amado, o quanto eu me dedico a viver a palavra do Senhor. O quanto nós dois juntos, eu e ela, nos esforçamos para manifestar a glória do Senhor através do nosso viver. Então, assim, também você, esposa, seja mais generosa com o teu marido. Ah, pastor, ele não me dá nem um beijinho. Dá 2 nele. Quem sabe você recebe 4? Ué, simples. Ah, meu marido não dá nem um beijinho de boa noite em mim. Então, vai dar 2 nele. A pessoa fica esperando, às vezes, receber para dar. Não é assim que funciona. A gente tem que ser generoso. Então, se ele está esquecendo de ser generoso, vai lá e seja você generosa. E se ela está esquecendo de ser generosa, vai lá e seja você generoso. Enxergue, marido, enxergue a necessidade da sua esposa. O que ela está precisando? O que a sua esposa está querendo? Claro que com a sabedoria, com a boa administração. Não é, esposas? A mulher sábia edifica a casa. A tola destrói. Então a mulher sábia ajuda o marido. Mulher sábia exalta o marido, põe o marido de pé, dá ânimo, dá entusiasmo, profetiza a palavra, incentiva a generosidade, mantendo a boa administração. Hein, igreja? Então, pais, sejam generosos com os filhos. Filhos, sejam generosos com os pais. Semeia generosidade. Aquilo que você semear, aquilo que você vai colher. Bem? Irmãos, sejam generosos uns com os outros. 1 Timóteo 6,18, que nós encerramos, diz a palavra: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos
a repartir. O dom de dar, você já está ciente hoje, que ele atrai o favor de Deus. Eu trouxe 3 gravatas hoje. Abençoei os nossos abençoados aqui que se colocam no terno para servir a casa de Deus. E isso já estava no meu coração há mais de uma semana. E por esquecimento, não trazia. Já estava até na minha mente já separado. E hoje, preparando a mensagem, eu parei, levantei, peguei e coloquei bem onde o lugar visível. Eu tenho esse costume desde antigamente. Desde antes da lei, desde antes de me converter. Eu sempre gostei de dar as minhas coisas. E Deus sempre faz chegar na minha vida depois coisas novas. Um sapato, uma camisa, gravata. Gravata eu dou bastante. A glória de Deus, Deus faz chegar bastante gravata para mim. Quanto mais eu dou, mais chega. Camisa, terno. Eu dou, eu gosto. Lá em casa eu falo para a pastora, pastor amor, vê no guarda-roupa aí o que não está usando mais, porque serve para outro. Não deixa aí no guarda-roupa só para encher o guarda-roupa. Faz uma limpeza, e de tempos em tempos ela faz uma limpa, enche lá algumas sacolas e eu nem sei para quem que vai, eu só sei que alguma vida é abençoada com aquilo. E nós teremos aqui na igreja algo assim ainda, em nome de Jesus. Nós teremos o lugar chamado Samaritano, onde nós vamos poder depositar aqui aquilo que não nos serve mais para servir a outros. Eu creio. E até na questão de alimento também, Deus vai fazer isso. Vai fazer com que nós realizemos aqui ações com cestas básicas para ajudar famílias carentes, famílias que precisam, de fato. Eu creio, recebo isso para a vida dessa igreja. Porque é algo que o Senhor disse, que nós temos que fazer, nos importar com os necessitados. E é melhor dar do que receber. Eu lembro aqui, amados, na época da lei, a glória do Senhor. Toda sexta-feira nós nos reuníamos, fazíamos lanchinhos. Pão, quem que lembra aqui? Irmão André? Não tem mais ninguém, né, junto. Acho que ficou só o irmão André. E aí nós saímos à noite, fazíamos lanchinho com salsicha, noite de frio, sabe? Fazia aquelas panelas grandes, né, pastora? Fazíamos aqui na cozinha da igreja. E dava meia-noite, a gente estava na rua. O presbítero Johnny não estava junto comigo? Estava, né? E a gente saía, amados. Ia nos lugares mais carentes da cidade. E as crianças ficavam tão felizes de receber aquele lanchinho. E aí, ali nós orávamos, lançávamos a palavra. E Deus tinha prazer naquilo na nossa vida. Tanto que muita coisa chegou para essa igreja, para a minha vida, por esse bem, por essa generosidade que nós fizemos, sem estar olhando a quem. Nós fizemos em nome de Cristo. Nós não fizemos com o interesse de trazer as pessoas para a igreja. Não. Nós fomos dar em nome de Cristo. E por muito tempo, o Senhor usou a minha vida para abençoar outros pastores com cesta básica.
para a glória do Senhor, Deus, quando eu entreguei a minha vida a Ele, Ele prosperou a minha vida. O Senhor me abençoou e me deu condições de poder ajudar a outros. E eu fazia isso com maior alegria, fazia isso com maior desprendimento. E isso trouxe muito bem para a minha vida. Trouxe muitos resultados positivos para esta obra. E por isso eu tenho isso no meu coração, algo grande em relação a isso. Em relação a alcançar vidas que realmente preciso e poder ajudar em nome do Senhor. E é um desejo do meu coração. Eu creio no poder de Deus que nos chamou para andar nas boas obras. Eu creio no Deus que nos chamou para toda generosidade. Então, dar de forma generosa não é eu dar com a mão fechada. Não é eu dar não querendo dar. É eu dar querendo de fato dar. Por isso eu recebo, amados, eu creio, recebo e eu declaro um período de grandes feitos, um período de grandes milagres e manifestações sobrenaturais de Deus a favor desta igreja. Eu creio. Eu sinto no meu espírito o agir sobrenatural de Deus em favor da nossa vida, através da generosidade que o Espírito Santo está despertando em nós. Que assim seja, assim se cumpra, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. Generosos em dar e prontos a repartir. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar junto com você. Você pode dizer: Senhor, eu quero aprender esta generosidade e este repartir que te agrada para a tua glória. Use a minha vida, Senhor. Deus amado e bendito, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos nesta noite, porque tu és um Deus soberano, o Deus maravilhoso, todo-poderoso, o nosso Deus e nosso Pai. O Deus que nos ensina a respeito da generosidade, o Deus que nos ensina a respeito do repartir, e o Deus que tem para cada um de nós uma vida financeira estável e bem-sucedida. Senhor, nós cremos, ó Deus, que os nossos olhos verão o que nunca viram. Nós cremos, Senhor, que nós realizaremos em Teu nome, Jesus, grandes feitos nesta cidade e na região. Senhor, a Tua palavra vai chegar onde o Senhor quer que chegue. E vai chegar em glória. Vai chegar com louvor. Por causa da generosidade da Tua casa, dos Teus filhos. Senhor, mesmo na nossa incapacidade, nós queremos fazer. Mesmo, Senhor, sendo poucos e ainda incapazes, sabemos que o Senhor é a nossa capacidade. Sabemos que é o Senhor quem nos faz fortes. E por isso nós podemos. Por isso nós vamos realizar, sim, em Teu nome, Jesus, grandes coisas.
Vamos manifestar a generosidade. Vamos ser, ó Deus, o bom samaritano, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Fazer em teu nome. Manifestar o amor. Manifestar a compaixão. Manifestar, Senhor, aquilo que te agrada. Não com interesse, mas liberalmente, Senhor. Liberalmente, Senhor. Seremos guiados pelo Teu Espírito a pessoas que realmente precisam de nós. Seremos guiados, ó Deus, a pessoas que realmente o Senhor deseja que venhamos ser semeadores nessas vidas. Que venhamos semear nessas vidas. Não só a Tua palavra, Senhor, mas também na necessidade material dessas vidas. Na necessidade física, Senhor, dessas vidas. Jesus, nós queremos, Senhor, fazer infinitamente mais em Teu nome. Queremos sim, Pai, receber tudo que o Senhor tem para nós. E como sempre declaramos e confessamos a Tua palavra, Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Senhor, assim nós queremos fazer a outros infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Queremos realizar em Teu nome infinitamente mais, Senhor, revelando, Jesus, o poder da Tua igreja, mostrando ao mundo, Senhor, a generosidade da Tua igreja. Uma igreja que se importa com a necessidade do próximo. Uma igreja que se importa com a necessidade daqueles que perecem por falta do conhecimento, por falta do entendimento da verdade da palavra de Deus. Aqueles que são ainda oprimidos e cativos pelo inimigo, Senhor. Nós nos compadecemos. Nós nos compadecemos e nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para ajudar estas vidas, para cooperar, Senhor, em Teu nome. Xarabalas, recantereis calabachuriandere. Senhor, nós temos percebido que o Senhor, por todo este tempo, nos tem preparado, nos tem capacitado, ó Deus, para podermos ir ao mundo e manifestar esta graça a outros. Nós temos percebido, ó Deus, que o Senhor aqui nos colocou assentados para ouvir, para aprender, para crescermos. E agora estamos percebendo que este é um ano que o Senhor quer que nós nos coloquemos, ó Deus, em posição de proclamação, em posição de proclamar aquilo que nós recebemos aqui. O Senhor quer que vivamos lá fora de modo completo. Por isso, Deus, eu recebo para minha vida, para a vida da minha família, minha esposa, dos meus filhos, para a vida da Tua igreja, de cada ovelha preciosa aqui, Senhor, eu recebo este dom maravilhoso da generosidade, do dar e do repartir, Senhor, trazendo, Deus, as manifestações do Teu poder. Eu creio, Senhor, que muito o Senhor vai fazer. Com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou 5.000 homens, Jesus. O Senhor alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Nós temos muito mais do que precisamos para viver, Senhor. Nós temos muito mais do que necessitamos para viver. Guia-nos, ó Pai. Que sejamos em tudo dirigidos pelo Teu Espírito. Sabemos, ó Deus, que fazer o bem e dar nos fará bem. Mas que o Senhor nos guie
com o teu propósito, Senhor. E que não sejamos nós a realizar, que não sejamos nós a dar, mas que seja o Senhor através de nós. Que seja de fato o Senhor nos fazendo entender que o Senhor está nos usando como o canal da tua bênção a estas vidas que nesta hora já estão sendo determinadas por ti, a cada um de nós. Estamos recebendo já, Senhor, aqui esta responsabilidade de ti, de cada vida determinada pelo Senhor a ser abençoada através de nós, a receber a tua bênção através de nós, Senhor. Deus amado e bendito, eu oro pela manifestação desta vida financeira estável e bem-sucedida na vida dos teus filhos. Eu oro, Senhor, declarando o teu poder e a tua graça na vida de cada família plantada neste aprisco. Veremos o teu agir em nossa vida, com grandes manifestações sobrenaturais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E todo o povo de Deus diga...